Se você tem uma Bíblia, abra em Josué capítulo 10. Se você não tem estado conosco, temos estudado o livro de Josué. Então, Josué capítulo 10. A boa notícia é que, olha, cada mensagem se sustenta sozinha enquanto você começa a aprender e se atualizar com o que está acontecendo. Então, Josué capítulo 10. E se eu fizer um bom trabalho ajudando vocês a entenderem, prometo que todos nesta sala vão se identificar com o que vamos falar esta manhã. Porque quero falar com vocês sobre o segredo da vitória. Agora, tenho uma pergunta. Pensem nisso, o título, o segredo da vitória. Alguém aqui gosta de ganhar? Alguém aqui? Vamos lá agora. Se alguém não levantar a mão, eu fico preocupado com você. Quero dizer isso. Cara, eu sou daqueles que amam ganhar. Então pensem nisso. Não levantem a mão, olhem para frente. Mas vejam, talvez vocês digam, bom, eu não sou fã de esportes. Bom, deixem-me perguntar isso a vocês. Vocês querem vencer no casamento? Vocês querem vencer na criação dos filhos, se forem pais? Cara, você quer vencer no seu trabalho? Quero dizer, você quer ter sucesso? Ter a melhor experiência? O melhor retorno que você pode conseguir? Cara, se você está na escola tentando conseguir um diploma, pense nisso. Você quer vencer? Ou seja, você quer realizar, buscar e experimentar as coisas para as quais foi criado? Então, na verdade, todos nós amamos vencer. Pode não ser nos esportes, pode ser em diferentes áreas da vida, mas todos nós queremos vencer. Agora, as boas novas sobre isso estão em Josué capítulo 10. Versículos 15 a 27. Agora vou falar sobre o capítulo inteiro, mas nos versículos 15 a 27 há lições realmente incríveis para aprender na vida. Então, enquanto prossigo com esta mensagem, aqui vamos nós. Se enquanto você ouve esta mensagem, em algum momento pensar em se desconectar porque não se identifica com o que estou dizendo, amigo, você estaria cometendo um erro. Porque a realidade é que vou te preparar para mostrar como você pode alcançar a vitória. A vitória, ouça, sempre nas áreas da sua vida. Não apenas em uma área, mas como você pode alcançar a vitória em todas as áreas da sua vida. Aqui está a boa notícia, porque é isso que você vê em Josué capítulo 10, mesmo quando há uma batalha acontecendo ao seu redor. Não sei você, mas é uma boa notícia pensar que posso ter batalhas acontecendo ao meu redor, mas ainda assim posso alcançar a vitória. E é isso que você vê nesta passagem das Escrituras. Para que possamos entender tudo isso, deixe-me te dar um contexto. Quando você chega ao capítulo 10 de Josué, Israel está entrando em uma batalha. Eles estão se preparando para ir para uma batalha. E é isso que acontece. Certifique-se de entender isso. Eles estão tomando posse da terra prometida. A Bíblia ensina desde Gênesis 12 que Deus prometeu dar ao seu povo uma terra. Josué é o livro onde eles finalmente tomam posse dessa terra. Finalmente, eles têm a experiência de receber. Pense nisso. Eles têm a experiência de tudo o que Deus tem para eles. Essa é uma experiência que você gostaria de ter? Não estou falando sobre o que você pode criar. Não estou falando sobre o que você pode experimentar. Estou falando sobre como você gostaria de receber o que você foi criado. E por sinal, se Deus é o Criador, a única maneira de obter o que Deus te criou é se unir ao Criador para recebê-lo. Você vê isso em Josué. Essas pessoas estão confiando em Deus. Eles lutam batalhas. Eles fazem o que Deus lhes diz. E Deus está dando a eles esta terra. Mas isso acontece. Eles entram na batalha e começam a vencê-la. Mas então o tempo começa a se esgotar. O sol vai se pôr. O sol vai se pôr. E Joshua quer vencer, terminar e encerrar o dia. Eles marcharam a noite toda por cerca de 32 quilômetros. Eles entram nessa batalha e então o que acontece é que estão prestes a vencer essa batalha e tomar a terra. Eles estão ficando sem tempo. Então Josué está observando uma batalha em sua vida. E a Bíblia diz que ele faz uma oração incrível. Você pode ver isso nos versículos 12 e 13. Se você não esteve conosco na semana passada nós nos concentramos nisso. E Josué olha para o céu na batalha de sua vida e clama a Deus. Alguém aqui já fez isso alguma vez? Talvez você tenha passado por uma luta em seu casamento. Talvez um filho esteja se desviando. Talvez você tenha perdido um emprego que amava e se pergunta, como vou ganhar a vida? Talvez você esteja morrendo por dentro e não haja paz nem alegria. E você está sentado aí pensando, estou miserável. Só queria que Deus fizesse alguma coisa. É isso que você está vendo aqui. Josué na batalha de sua vida. Clama a Deus porque quer a vitória naquele momento e diz, Deus, faça o sol parar e a lua parar. Agora preste muita atenção. Muitas vezes pensamos nisso como, esse homem poderoso, Josué, orando essa oração poderosa. Mas ouça bem. Muitas vezes as orações mais poderosas surgem das piores circunstâncias. O tempo estava se esgotando para ele. Ele estava no meio de uma batalha que queria vencer naquele momento. Não queria recuar. Já estavam exaustos após 32 quilômetros. Na vida, esgotados. Ele diz, Deus, eu realmente preciso de um milagre. Clama para que o sol e a lua parem.
Ouçam bem, todos vocês que estão ouvindo e os que estão online. Alguns de vocês têm dificuldade com isso e alguns pensam, cara, não sei se acredito nessa história do sol. Bem, deviam ter estado aqui na semana passada porque falei sobre isso, mas esta semana não vou tratar do assunto. Então podem assistir gratuitamente a mensagem da semana passada e lá verão o que aprendi. Esse é o fato, mas hoje não vamos dedicar tempo a isso. O mais incrível de tudo isso é que Deus responde ao seu pedido e Israel conquista uma vitória total e completa. Vamos ver isso nesta manhã, mas há uma lição com a qual quero que vocês saiam daqui. Nas batalhas da vida, nas dificuldades da vida, é assim que Deus descreve o seguidor de Cristo. Você precisa anotar isso: fé. Fé em Deus, fé no Deus Criador. Fé no Deus Todo-Poderoso é isso. Fé que vê o invisível. Crê no inacreditável e recebe o impossível. E alguém poderia dizer, simplesmente não entendo isso, pastor. Não entendo como pode dizer que temos que ver o invisível e essas coisas. Escutem-me. O componente-chave da fé é a substância. Você já chegou, talvez, a um restaurante ou à casa de alguém e viu uma cadeira que ficou muito tempo do lado de fora, exposta ao tempo, e olhou para ela e pensou, tudo bem, ali está uma cadeira. Eu sei para que serve uma cadeira, sei como funciona e tudo sobre uma cadeira, mas ao olhar para essa cadeira não tenho certeza da sua resistência. Alguém já passou por esse momento antes? Vamos lá agora. E o que você faz? Você coloca a mão ali, confere, porque já viu pessoas sentarem na cadeira. Total confiança, fé total, pum, caem no chão. Já vi isso antes? Eu te prometo, todo mundo faz o que você acabou de fazer. Você ri, isso é muito maldoso, só estou dizendo. Mas não, pensa bem. A fé tem a ver com substância. Sério, pensa nisso. Hoje você veio aqui e nessa cadeira em que está, não colocou o joelho, o cotovelo. Aguentará? Nenhum de vocês fez isso. Eu vi vocês entrando. Vi que nenhum de vocês fez isso porque tinham fé na substância em que iam se sentar. Bom, me escutem. A razão pela qual a fé é assim para os seguidores de Cristo é porque a substância na qual sua fé está depositada é todo-poderosa, sabe de tudo. Nada é impossível para ele. Deus. Filho, só ele sabia. Então há uma lição para nós aí. Vou lhe dar outra grande lição, desta vez um encontro. Ouvir? Fé e oração são necessárias. É isso que eles estão aprendendo. Tudo o que veremos neste capítulo, fé e oração. Adoro uma citação de Dele, temperamental. Vou compartilhar com você. Ele disse que todo o grande movimento de Deus remonta a uma figura de joelhos. Veremos coisas incríveis em Josué capítulo 10, mas não quero que você perca de vista que há um grande homem orando a um grande Deus. O que tornou esse homem grande não foi ele mesmo. O que tornou esse homem grande foi Deus. E eu só quero que você veja isso. Nós realmente queremos tudo o que você vai ver. Ouça-me com atenção, tudo o que vamos ver e que vou lhe mostrar esta manhã sobre a vitória. Tudo começa com alguém em postura de falar com Deus, pedindo que ele intervenha em sua circunstância ou situação. Deus dá a vitória a Israel em Josué capítulo 10, como? Através de orações respondidas. O que acontece depois? Josué 10:15. Josué e todo o Israel com ele retornaram ao acampamento em Gilgal. Isso acontece. O povo volta para Gilgal porque venceram. Versículo 16. Aqui está. Se você não esteve conosco, talvez não saiba quem são esses 5 reis. Esses são os 5 reis que percebem que nunca derrotarão Josué, porque Deus está com eles. Eles nunca poderão derrotar Israel. Então, o que eles fizeram foi que os 5 reis se uniram, reuniram seus exércitos e disseram, vamos atacar juntos, unidos, para fazer a diferença. Esses 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Depois diz o seguinte, versículo 17. Josué foi informado de que os 5 reis haviam sido encontrados escondidos na caverna de Maquedá. E então Josué disse, rolem grandes pedras contra a entrada da caverna e coloquem homens ali para vigiá-los. Mas vocês não fiquem aí. Persigam os inimigos e ataquem-nos por trás. Se ele quer acabar com isso, não permitam que eles entrem nas cidades, porque o Senhor, seu Deus, os entregou em suas mãos. Digam amém, assim eu sei que vocês estão ouvindo. Se você estudar o livro de Josué, e este é um ponto muito importante aqui, se você quer saber sobre a sua vida, seu casamento, se você quer saber como criar seus filhos, como lidar com sua solteirice, como lidar com seu divórcio, como lidar com todas essas coisas que ficaram loucas na sua vida, vez após vez, no livro de Josué, Josué reconhece. O Senhor fez isso, o Senhor criou isso, o Senhor libertou, o Senhor dirigiu, o Senhor providenciou. Ele quer deixar claro em seu livro, eu esclareço, pessoal, isso não foi nossa sabedoria, nem nossa força, nem nossos esforços. Fizemos a vontade do Senhor, o caminho do Senhor, e isso trouxe vitória. Ele faz isso repetidamente. Versículo 20. Quando Josué e os israelitas terminaram de matá-los até que fossem destruídos e os sobreviventes que escaparam entraram nas cidades fortificadas, então todo o povo retornou ao acampamento. Então eles voltaram em paz para Josué em Maquedá.
Ninguém falou uma palavra contra os filhos de Israel. Significa que tudo correu bem. Isso significa. Eles não reclamaram nem protestaram como fazem. É isso que se pode dizer aqui. Ele diz, não, todos estão satisfeitos com isso. Então Josué disse, abram a entrada da caverna e tragam esses 5 reis para mim. Assim fizeram, tiraram os 5 reis e os levaram até ele. Agora quero que prestem atenção porque isso vai ficar intenso. Vou explicar para vocês, mas quero mostrar primeiro. Versículo 24, reparem no que acontece. Quando tiraram esses reis e os levaram até Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos chefes dos guerreiros que tinham ido com ele, aproximem-se e coloquem os pés sobre o pescoço desses reis. Então eles se aproximaram e colocaram os pés sobre os pescoços dos reis. Deixem-me explicar o que isso significa. Era uma imagem de vitória, era isso. Era como dizer, conquistamos a vitória, conquistaremos a vitória. É como dizer que vencemos tudo isso e derrotamos cada um de vocês. Então eles se aproximaram e fizeram isso. Versículo 25, reparem nisso, porque em todo o livro de Josué isso se repete. Deus é a prioridade. Versículo 25, Josué lhes disse, não tenham medo nem desanimem, sejam fortes e corajosos. Um momento, se vocês voltarem ao capítulo 1 de Josué, no versículo 5, ouçam. É isso que Deus diz para Josué fazer. E o que Josué faz é simplesmente repetir o que o Senhor disse. Eu tenho uma palavra do Senhor e Deus é fiel. Vocês aplaudiram quando cantamos isso esta manhã. Ele é digno de confiança, não é? Então agora pensem sobre isso. Ele está dizendo, ouçam pessoal, nós simplesmente continuamos avançando nas batalhas, nas dificuldades. E ele nos diz bem aqui, o Senhor fará isso com todos os seus inimigos contra quem vocês lutarem. Agora quero abordar um tema importante aqui. Chegamos ao capítulo 10 antes de tratar deste assunto, mas é um tema presente ao longo de todo o livro de Josué. Ouçam com atenção. Por que esse derramamento de sangue? Eu lhes digo, você chega ao capítulo 10 de Josué. Ele diz, tirem-nos, coloquem o pé sobre o pescoço deles. Vamos demonstrar que temos a vitória. Vamos conquistar a vitória. É uma declaração. Eles avançam e conquistam a região sul. Deus os leva pela região sul para obter a vitória completa. E então tomam toda a terra que ele tinha para eles. Por que tanta matança? Muita gente já me ligou e quis conversar sobre a fé. E me dizem, pastor, leio a Bíblia e quero acreditar, mas tenho dificuldade com as matanças do Antigo Testamento. Como Deus pode fazer isso e por que Ele faria? Nós nos fazemos esse tipo de pergunta. Antes de continuar, este é um bom momento para abordar isso. O bom de fazer uma série é que temos a oportunidade de chegar a esse ponto. Mas por que Deus permitiria isso? Escutem, por que Deus sequer ordenaria todo esse derramamento de sangue? E é isso que quero fazer, quero entediá-los por um minuto. Alguns pensam, pastor, o Senhor já fez isso, mas só quero dar alguns dados para ajudá-los a entender sua Bíblia. Porque você ouve as pessoas dizerem, eu leio a Bíblia, mas ela simplesmente se contradiz. Bem, aqui está a questão. Agora, as pessoas que algum dia te disserem isso, me escute bem, pode ser que tenham lido a Bíblia. Não digo que não tenham lido, mas não a entendem. Não fizeram as conexões porque apenas leem, não estudam. Vejamos o que diz Deuteronômio capítulo 7. Pensem nisso agora. Estamos aqui em Josué, Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 5. Lá se explica porque Deus ordenou ao seu povo que matasse os cananeus. Está na Bíblia. Pode ser que ainda seja difícil para você entender o porquê, mas a resposta para o porquê está lá. Só quero que vocês vejam isso, é importante. Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 5. Diz, esta é a razão pela qual Deus ordenou ao povo matar os cananeus, que eram os que viviam na terra prometida. Então todas essas batalhas que vocês estão vendo, antes de tudo, Deus é um Deus santo e justo e Ele sempre lida com o pecado. Agora, preciso que me escutem, porque este é o problema na nossa cultura hoje em dia, e é por isso que a igreja perdeu sua efetividade. Se alguma vez você se aproximar deste livro com algo diferente do entendimento profundo de que Deus é santo, e Deus é justo, e sua santidade e sua justiça o obrigam a lidar com o pecado inevitavelmente, você não vai entender este livro. É simplesmente um fato. Quando as pessoas lutam com o como Deus poderia fazer isso, e o porquê Ele permitiria isso, é com isso que elas realmente estão lutando. Elas estão lutando com a santidade de Deus. Elas estão lutando para entender quem Deus realmente é e estão lutando para compreender isso. Enquanto todos aqui têm um senso de justiça, este pode ser diferente. Você pode querer justiça onde eu poderia querer misericórdia, ou misericórdia onde eu poderia querer justiça. Não somos perfeitos, somos imperfeitos. Nosso passado pode influenciar nossa atitude e sentimentos. Isso não acontece com Deus, Ele é perfeito, Ele é santo. Ele é justo. Embora você e eu exijamos justiça, agora de novo você pode exigir justiça em uma área e eu em outra. Deus é justo e fiel em todos os seus juízos. E isso é o que estava acontecendo. Deus não queria que seu povo seguisse os caminhos pecaminosos, obrigado.
e as tradições das pessoas que estavam na terra. E é muito importante notar que Deus realmente mostrou misericórdia. Às vezes podemos ler isso e pensar que não há misericórdia nem graça. Mas se você entende sua Bíblia, há grande misericórdia e grande graça. Anote Gênesis capítulo 15. Em Gênesis capítulo 15, versículos 13 a 16, Deus diz a Abraão, aos seus descendentes Israel, ele vai até Abraão e diz, olha, os seus descendentes vão entrar em escravidão, certo? Eles vão estar em escravidão durante 4 gerações. E ele explica a razão pela qual eles vão estar em escravidão durante 4 gerações. Isso é porque a terra que vou lhes dar diz a maldade dos amorreus. Agora, quem são os amorreus? Os amorreus são os cananeus. Esse é o povo que está na terra. Escute, esse é o povo que está na terra. Quando você lê o livro de Josué e vê que conquistaram e derrotaram outros, esses são os amorreus, esses são os cananeus. É isso que diz. Diga amém e você vai entender. Já te disse que ia te entediar por 1 minuto, então me dê 1 segundo. Aqui vamos nós. É isso que acontece. E é isso que Deus diz. Parafraseando, ele diz, o pecado deles ainda não chegou ao seu auge. E em última instância, o castigo deles ainda está por vir. E o que Deus estava dizendo era, eles ainda não chegaram ao ponto em que eu preciso julgá-los, mas vão chegar ao ponto em que terei que julgá-los. E a maneira como vou julgá-los é a seguinte, vou pegar vocês, meu povo, que estão separados para meus propósitos, e vou trazer juízos sobre eles. E então Deus diz e ensina, quero que limpem a terra. A razão pela qual Deus queria limpar a terra era porque Ele não queria que os pecados destrutivos e os hábitos que eles praticavam se infiltrassem em seu povo, para que não trouxessem a mesma destruição sobre seu povo que já estava vindo sobre aquelas pessoas. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus repete isso no Novo e no Antigo Testamento. Há uma diferença. Alguém poderia perguntar, por que Deus fez isso lá e não aqui? Veja quão maus somos nos Estados Unidos. Temos uma diferença fundamental. Estão prontos? Nós não sacrificamos touros nem cabras. O Deus do céu sacrificou Jesus em uma cruz para estender graça e castigo. O juízo chegou e agora alcança o pagamento final pelo pecado. Segundo o livro de Hebreus, que é Jesus Cristo, ele tomou a ira, a pena e o castigo pelo pecado, para que agora Deus possa estender a graça plenamente. Graças a Jesus Cristo, para você, para mim, para qualquer um que venha a Ele, isso é o que a Bíblia ensina. Então eu só quero que vocês vejam isso em sua Bíblia. Por 400 anos, Deus esperou que essas pessoas se arrependessem, enquanto os filhos de Israel estavam em escravidão, posso ouvir um amém? Todos entenderam os próprios problemas. Agora os cananeus não quiseram mudar e se recusaram a responder a Deus. Em Josué, no livro de Josué, adivinhem o que acontece. O juízo veio do céu. Deus escolheu o exército israelita para julgar os cananeus e é isso que vocês veem no livro de Josué. Infelizmente, vocês devem entender que as diversas tribos de Israel não expulsaram completamente os habitantes da terra prometida. Por isso Deus ficou tão irritado quando eles não conseguiram uma vitória total e definitiva em algumas dessas batalhas, como aprendemos. Por isso Deus ficou irritado por eles não expulsarem o povo da terra. Porque se a maldade não é expulsa da terra, ela se torna uma tentação para que você a adote e siga. E foi isso que aconteceu. Algumas das práticas e maldades dessa nação permaneceram na terra. E se você ler sua Bíblia, verá isso repetidamente. Contaminou e impactou o próprio povo de Deus? Agora, aqui está o problema. Olhe por toda a Bíblia. Deus quer que o seu povo seja separado. Amigo, se você está aqui esta manhã e luta com a vida e com o rumo que sua vida está tomando, por que isso importa? Por que Cristo importa? Por que Jesus importa? Por que este livro importa? Por que tudo isso nos afeta? Porque o que Deus está tentando fazer é pegar aquilo que Ele criou, você e eu, e está tentando nos separar para que o mundo possa ver o que Deus pode fazer através de uma vida completamente entregue a Ele. Para aqueles que buscam, que têm necessidades e carecem de paz, conseguem tudo o que podem, mas isso não os satisfaz. Deus quer mostrar a eles que você não pode encontrar satisfação nem no mundo, nem naquilo que você vai deixar para trás. Você não foi criado para um momento passageiro. Você foi criado para a eternidade com Deus. E Deus quer separar algumas pessoas para mostrar ao resto do mundo o que Ele pode fazer através de uma vida que o segue e como essa vida é melhor. E Ele fazia isso através dessas pessoas. Era assim que Ele fazia. Deus queria mostrar às pessoas que vivem de acordo com os seus caminhos e as bênçãos que recebem aqueles que assim o fazem. É uma grande lição para nós hoje em nossa vida pessoal. Muitos seguidores de Cristo, ouçam-me, vivem mais de acordo com a cultura do que com o Deus Criador. E muitos princípios do mundo governam nossas vidas mais do que os caminhos de Deus.
E se não tomarmos cuidado, ouçam-me muito bem, se não tomarmos cuidado, e este é o alerta, vejam, estou em Josué, mas continua sendo o alerta do Novo Testamento. Continua sendo o mesmo problema hoje. Se pensarmos como o mundo, viveremos como o mundo. Deus nos diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à destruição. Não se renda a isso, siga-me. Amigo, este é um problema real em nossa cultura hoje. Se você não acredita nisso, ouça a Barna Research. Só quero mostrar algo para vocês. Agora pense nisso. Deus lhes diz para expulsarem os habitantes da terra porque não quero que vivam assim. Não quero que você seja assim. E mesmo assim eles não o fazem. E então você pode ver como acabam se tornando assim. Você sabia que, de acordo com a Barna Research, entre os pastores principais nos últimos 3 anos, descobriram que 4 em cada 10 pastores que você vai ouvir ou cuja igreja você vai visitar, ou seja, 41%, tem uma cosmovisão bíblica? Agora, o que isso te diz é que 6 não têm e apenas 4 têm. Ter uma cosmovisão bíblica significa ensinar e viver de acordo com os ensinamentos e princípios que Deus nos deu. Vocês sabem qual é o próximo nível mais alto? Estou falando apenas de pastores, de mim mesmo. Não estou falando de quem frequenta a igreja, mas de quem a lidera. Para cada 10 igrejas que você visitar, em cerca de 4 você encontrará uma cosmovisão bíblica e em 6 ensinarão princípios do mundo. A próxima porcentagem mais alta é de 28% entre os pastores associados. Ouçam isso. Menos da metade dos pastores de ensino, ou seja, 13%. Os pastores de crianças e jovens, 12%, têm uma cosmovisão bíblica. As pessoas aqui em cima te dizendo o que este livro diz e como você deveria viver sua vida, na maioria dos casos, porque a porcentagem mais alta foi 41%, que corresponde ao pastor principal, o que significa que 59% não estão aqui em cima para te dar o que este livro diz de forma direta e clara. É isso que diz, ouça, eu mesmo arruinei minha vida. Por que você quer que eu dirija a sua vida? É melhor eu te ensinar com este livro e não com a minha mente. Minha esposa disse, amém para isso. Tudo bem, o nível mais baixo de cosmovisão bíblica é o dos pastores executivos. Apenas 4% têm crenças e comportamentos consistentes de acordo com a Bíblia. E aqui está o perigo, porque sabe, às vezes eu realmente quero que isso fique claro para você. Vejo muitos seguidores de Cristo. Eles só ouvem e veem todos que estão lá fora e deixam uma igreja para ir para outra. Porque se irritam com coisas que não importam, arriscando-se em coisas que realmente importam, baseando-se no ensino. Não estou sendo grosseiro, eu respaldo isso com estatísticas. Não estou aqui para reclamar, estou falando sério. Você deveria estar em igrejas onde dizem a Bíblia diz e colocam isso na tela. Ou pelo menos dizem abra sua Bíblia e veja. E certifique-se de ler você mesmo. Porque o perigo é que Jesus citou Isaías em Mateus 15. Ele falava aos líderes religiosos de sua época em Mateus 15, versículos 8 a 9. Obrigado. Veja o que Jesus citou. Ele disse isto, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso significa que eu posso estar aqui e ser engenhoso na forma como comunico e digo as coisas. Eu poderia manipular suas emoções, fazer com que você se envolva com o que eu digo e se identifique com o que eu sinto. E o que você sabe, me escute, eu já te vendi e um pacote sobre o que ensina a verdade. Ele diz isto, a adoração deles é uma farsa. Porque eles ensinam ideias criadas pelo homem, mandamentos de Deus. Jesus ensinou isso. Qual é a lição prática para nós? O que aprendemos em Josué 10? Você vê como expulsam essas pessoas da terra? E se você não tomar cuidado, se afasta, se concentra na batalha, na morte e perde a visão completa que a Bíblia oferece. Esses 5 reis nos falam sobre as batalhas pessoais da nossa vida. Esses reis, ouça, pense nisso, esses reis em nossas vidas precisam ser conquistados, assim como esses 5 reis tiveram que ser conquistados. Em outras palavras, Deus diz que há coisas na sua vida, na sua maneira de pensar, na sua atitude e na sua perspectiva que você precisa expulsar. Se você vai ter tudo o que eu quero para você, se vai experimentar a vitória que desejo, há coisas que se escondem nas cavernas do nosso coração. É isso que você vê bem aqui. E é disso que se trata Josué, de expulsar e remover essas coisas, porque essas coisas podem trazer distração, desânimo, dificuldade e mais batalhas. É disso que tudo isso se trata. Veja, com muita frequência, pense nisso. Assim como aqueles reis estavam escondidos, o rei dos desejos está escondido no seu coração, o rei do orgulho está escondido no seu coração, o rei das palavras, a Bíblia fala muito sobre as palavras, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da sua língua. Como você fala no seu casamento, com seus filhos, no trabalho, com os amigos. Somos a pior geração porque nem precisamos dizê-las, agora podemos escrevê-las. Vamos. O rei do egoísmo, o rei da ganância, e esses são só para citar 5. Pense nisso por um momento, 5 reis na história. E então nos perguntamos, de onde vem tudo isso?
De onde vem essa batalha que tenho com meus desejos, meu cônjuge e todas essas coisas diferentes? Segundo a Bíblia, isso está escondido em nosso coração. Jesus lidou com isso frequentemente. Veja Lucas 6:45. Veja o que diz. A pessoa boa do bom tesouro está bem. Do bom tesouro do seu coração tira o que é bom. A pessoa má dos maus tesouros tira o que é mau. Maldade, vamos lá. Você já teve aquele momento em que se pergunta de onde veio isso? Não é? Jesus se adianta e diz, eu sei exatamente de onde isso veio. Veio de você. Veio dos recursos ocultos do seu coração. Veio daquela caverna de orgulho e egoísmo, de ganância e de desejos pessoais que residem dentro do seu coração. Veja isso, porque do que o coração está cheio, a boca fala. Vou te dar uma grande pergunta para acrescentar ao seu tempo com Deus todos os dias. O que está escondido no seu coração? É uma boa pergunta de reflexão para os seguidores de Cristo. É um bom tesouro? Ou um tesouro ruim, um tesouro que distrai, um tesouro egoísta? Veja o que Jesus disse em Lucas 12:34. Ele falou muito sobre isso, Lucas 12:34. Ouçam, porque onde estiver o tesouro de vocês, ali estará o seu coração. Vocês notaram como está silencioso? Fica silencioso. Posso dizer isso a vocês? Dá para sentir a pressão. Ficam desconfortáveis. Gostariam de vocês falar? Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Veja, ele não disse que é difícil servir a dois senhores. Isso não foi o que ele disse. Quero que vocês se concentrem nisso segundo. Ele não disse que é difícil servir a dois senhores. Ele não disse, não sirva a dois senhores. Isso não é o que ele diz. Ele diz que ninguém pode ter um tesouro em seu coração que o distraia do Senhor e ao mesmo tempo ter tudo o que o Senhor quer para ele. Não sei vocês, mas isso tiraria o sono de qualquer um. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Talvez você não perceba isso esta manhã, mas aprendemos isso durante toda esta série. Você está em uma batalha, em quase toda a mensagem, não em todas. Já fizemos 11 até agora, mas em quase todas eu falei que você tem 3 grandes inimigos na sua vida. A Bíblia diz que temos uma batalha contra o mundo, o sistema de valores que nos cerca. Pense no que você lê nas redes sociais, no que vê na imprensa. E todos aqui sabem disso, ouçam-me, em quase todas as áreas da vida há espaço para que alguém venda uma mentira. A Bíblia diz que isso é verdade até mesmo na igreja e adverte que haverá pessoas que reunirão uma congregação, terão um prédio, ficarão de pé e te contarão uma mentira, insistirão e compartilharão essa mentira repetidas vezes. E é com isso que lidamos o mundo. Você tem a carne, você precisa que outra pessoa estrague para você, você é bom nisso. Vamos lá, eu adoro isso. Se amanhã no trabalho te perguntarem, aprendeu ontem na igreja? Diga, sou bom em me arruinar sozinho. Isso é bom. Por último, tem o diabo. Você tem um inimigo real, segundo a Bíblia. Se acredita em Jesus, deve acreditar no inimigo, pois Jesus o menciona em João 10:10. Você tem um ladrão real que vem para roubar, matar e destruir. Posso te ensinar algo? Vamos ver a lição e depois eu vou te mostrar. Vamos ver a lição e depois eu vou te mostrar. Muito bem, deixa eu te dar a lição. Nessa batalha da qual falamos, na batalha que você vê aqui, é o seguinte. Obrigado. É isso que a Bíblia ensina. A única coisa que importa é Jesus. Você não pode servir a dois senhores. Mencionamos, você não pode servir dois senhores. Deve haver uma prioridade número 1. E escute, isso é tão bom. Cada decisão na sua vida, cada circunstância da sua vida, cada escolha da sua vida, cada diretriz da sua vida vem do Senhor. Então, a única coisa que importa na vida é Jesus. Ele deve ser o rei da sua vida e dirigir o seu plano. Seja qual for, ele deve dirigir. Versículos 24 e 25. Quando os tiraram, Josué disse aos comandantes do exército: olhem o que fazem, venham e coloquem seus pés sobre o pescoço dos reis. Eles fizeram como lhes foi dito. Esta é uma paráfrase minha, quero que vejam. Isso acontece, não perca. Ele diz: ouçam, rapazes, saiam e coloquem esses reis no chão. Quero que coloquem seus pés sobre os pescoços deles. Isso é uma declaração de que vocês têm a vitória. A vitória. E então, a próxima coisa que ele diz no versículo 25 é: ouçam, não tenham medo nem se acovardem. Obrigado. Aqui está a questão. Vocês não podem ter medo. Você não pode acovardar. Porque quando você sente medo e acovarda, ceder em sua mente, comprometendo suas ações. Tenho medo. Se eu tratar meu cônjuge melhor, eles vão se aproveitar disso. Não, você não pode fazer isso. Essa é a resposta. Você não pode fazer isso. Bem, por que eu não posso fazer isso? Porque você não pode temer diante do que Deus disse. Você deve confiar e ter fé nisso. Olhem, pessoal, na batalha vai parecer que vamos perder, que nada está dando certo, que isso não acontece, aquilo também não. Onde está isso? Isso ainda não foi entregue. Ei, não tenha medo e não se acovarde. Uma boa maneira de ler isso é: não desanime.
Você tem que se manter na verdade, acreditar na verdade, confiar na verdade. Então, Josué, volte para Josué 1.5. O que Deus disse? Seja forte e corajoso. Concentre-se em Deus, faça dele a prioridade. Ele diz, porque o Senhor vai fazer isso com todos vocês. Ele coloca a ênfase em Deus. Ele coloca a ênfase no plano de Deus, no chamado de Deus, na palavra de Deus, na verdade de Deus. Ouça, Josué foi uma história real, mas também é uma imagem. Josué é esse livro do Antigo Testamento. É uma imagem de como os seguidores de Cristo recebem tudo o que Deus quer para eles. É uma imagem de como possuir o que Deus tem para nós. O que Deus tem para você? Romanos 8:37. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, veja o que diz. Mas em todas estas coisas, eu adoro isso. Somos mais que vencedores. Alguém se anima com isso? Se hoje eu dissesse para todos os fãs de Arkansas, isso não vai acontecer. Mas vamos fingir. É uma ilustração, uma analogia, não uma profecia. Mas digamos agora mesmo que eu pudesse dizer a vocês que Arkansas vai ganhar todos os jogos de futebol americano que jogar este ano. Você vai conquistar a divisão de forma esmagadora. Novamente, é uma analogia, uma ilustração. Verdadeiro? Você ficaria um pouco animado. É exatamente isso que a Bíblia diz. Veja o que ele diz em seguida. Aqui alguns de vocês perdem a vitória prometida. A realidade é que a Bíblia diz que você é um conquistador irresistível. Muitos não pensam assim. Você acha que conseguirá chutar um field goal na melhor das hipóteses? Alguém sabe do que estou falando? Mas o que diz? Veja o que diz. Por meio dele, quem é ele? Jesus quem? Jesus, aquele que nos amou. Essa vitória não vem da sua sabedoria. A vitória não vem do seu intelecto. Não importa como você pontue. A vitória não vem dos seus títulos. A vitória não vem das suas ideias, nem do seu bom senso. O bom senso já não é mais comum. Mas de qualquer forma, de onde vem a vitória? Tudo se trata de Jesus, é isso que você aprende. Ouçam, pessoal, estamos lutando essa vitória. Coloquem o pé sobre seus pescoços, vocês vão obter a vitória. Mas entendam uma coisa, isso vem do Senhor. Versículo 25, você pode ser cristão, mas isso não é suficiente para a guerra. Jesus deve ser o rei, o Senhor, ele deve se sentar nesse trono para decidir. E muita gente, acredito que nas igrejas, muitas pessoas creem em Jesus. Mas a Bíblia não diz que crer em Jesus te dá a vitória. Para encontrar a vitória sobre o mundo, a carne e o diabo, Jesus deve ser mais do que alguém em quem você acredita. A resposta para as batalhas que consomem tudo, qualquer uma delas, você não precisa dizer nada. Mas por dentro você já sentiu essas batalhas na sua vida. É isso que Josué 10 encontra. É como batalha após batalha, batalha após batalha. Vá para casa, leia os fatos, mostro em 1 minuto. Batalha após batalha, batalha. E a resposta para a batalha que nos consome não é um livro de autoajuda. Não é. Você leu o último que fulano escreveu? Fulano seria mais bem sucedido se essa fosse a chave da vida, está tudo bem, não é um livro de autoajuda, nenhum que você vai ler. Digo isso com profundo amor, porque sei que há pessoas que fazem isso em nossa igreja, e não estou criticando, mas quero que me escutem. Não está em um coach de vida, você já tem um coach de vida, ele vive dentro de você, escreveu um livro para você, e é esse que você deve ler, é a ele que você deve ouvir, é a ele que você deveria seguir, porque ele pode te dar a vitória na vida. Deixe-me ajudar mais alguns de vocês. Não está na frequência do domingo de manhã? Ir aos cultos de domingo de manhã vai te ajudar a chegar onde Deus quer para a vitória, mas apenas marcar uma caixa e dizer, aguentei aquele cara por 45 minutos. Eu deveria ir para o céu só pelo que fiz. Não é assim, é Jesus. E não se trata de cumprir algum padrão. Não é o que a igreja Mormon te ensina. Não é o que tantas religiões e crenças te ensinam. Que se você fizer o bem suficiente, se você fizer o bastante. Cris, me escutem. A resposta não está em Cris Deus. A resposta não está na denominação. A resposta está em Jesus. Jesus, ele é quem dá a vitória e ele está dizendo aqui que essa deve ser a prioridade. É isso que precisa acontecer. Não é interessante que no versículo 24 menciona os 5 reis, no versículo 25 menciona o único rei e esse rei derrota os 5 reis? Vamos lá, agora então você tem que fazê-lo rei. Sua verdade, sua sabedoria, sua perspectiva, seu discernimento, sua direção. Aliás, se você quiser nas próprias palavras de Jesus, olhe o que ele diz. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que significa viver corretamente, a sua justiça e tudo mais, todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu tenho uma pergunta. O que fazemos quando as outras coisas entram em nosso coração? Como lidamos com essas coisas em nossa vida? Bem, é isso que Deus diz. Você tem que expô-las e tirá-las da sua vida. Você tem que pisar sobre elas em nome de Jesus. Espero estar deixando isso claro. Espero que você esteja comigo e entenda isso. Precisamos expulsar as outras coisas.
Foi isso que eles fizeram. Expulsaram aqueles reis. Precisamos expulsar os reis da distração, do desejo, do egoísmo, do orgulho, todas essas coisas que vão contra o que Deus quer para a nossa vida. Precisamos expulsá-los da nossa vida. Precisamos tomar a palavra de Deus, a verdade de Deus e colocá-la acima dos sentimentos e emoções da nossa vida, confiar em Deus pela vitória que só Ele pode dar. E só quero que você preste atenção nisso. É a verdade que Jesus nos dá, são as promessas que Jesus nos dá, é a orientação que Jesus nos fornece. É isso que nos dá a vitória na vida. Literalmente, você não pode inventar essas coisas. Alguém me enviou uma mensagem de texto esta manhã e me escreveu isso. Conhecer Jesus é conhecer a vida. Sem Jesus não há vida. Alguém me mandou essa mensagem esta manhã e eu pensei, vocês estão lendo minhas coisas? Somente em Jesus há vida em abundância e vida eterna. Você não vai conquistar isso por méritos próprios. Ele morreu na cruz, tomando a ira e o castigo pelos seus pecados e pelos meus. Deus derrotando seus desejos, Deus derrotando o seu pecado através do sacrifício daquele que nunca pecou, Jesus, para te trazer uma nova vida guiada por Jesus. Agora fique comigo, eu estou gostando disso, então fique comigo. Eles pegaram esses reis e a Bíblia diz que os penduraram em uma árvore. Já aprendemos isso em Josué e veremos de novo. Escute, isso é o que Deus sempre faz com o pecado na carne. A Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Agora me deixe fazer uma pergunta. Como recebemos esse presente? Você está ouvindo? Através da morte. Morte em uma cruz. Como Deus sempre lida com o pecado e a morte? O pecado morte, eu te digo, ele sempre fez assim, desde o princípio em Jesus. E muitos ainda dizem que a Bíblia se contradiz. Vimos isso em Deuteronômio, em Josué e agora em Romanos. Tudo está conectado, unindo. Jesus na cruz tomando a morte para lidar com o quê? Seus pecados e os meus. Por quê? Para que nunca tivéssemos que enfrentá-los e pudéssemos sair, alcançando a bênção que Deus quer que possuamos, assim como acontece no livro de Josué. Vamos lá. É bom. E 6 não é suficiente, mas tudo bem, aqui vamos nós. A única maneira de lidar com o rei do egoísmo que se esconde na caverna do seu coração e com o rei do orgulho oculto na caverna do seu coração. A única forma de lidar com a luxúria que está escondida na caverna do seu coração ou no computador. A única maneira de lidar com o rei da avareza, que é a única coisa em que você pensa e na única coisa em que você foca e todas as outras coisas que se escondem em nossas vidas, é dar-lhes morte e deixar que a verdade de Jesus Cristo dirija nossas vidas. Não se deixe levar por sentimentos, entregue-se a desejos, mas a verdade de Jesus Cristo. Quero mostrar. Colossenses 3, versículo 5, Novo Testamento. Direi algo errado a pegar a Bíblia. Então, vamos lá. Colossenses 3, versículo 5. Façam morrer o que é pecaminoso e terreno. Diríamos assim neste contexto. Façam morrer as coisas pecaminosas que governam sua mente. E alguém diria, bem, pastor, é que estou consumido por isso. Bem, quanto tempo você passa consumindo a palavra de Deus? Porque se você começasse a consumir a palavra de Deus poderia consumir aquilo que te consome. Isso está certo. Você percebe isso? Você fica pensando, bem, você não sabe como ela é e você não sabe como ele é. Você não sabe pelo que estou passando. Você não sabe as batalhas que enfrento, nem as lutas internas, como o meu passado me levou a tudo isso. Meu amigo, se você continuar consumido por pensamentos sobre aquilo que te consome, continuará cedendo a isso. Mude o que você consome e isso afetará o que te consome. É isso que a palavra de Deus ensina. Faça morrer as coisas terrenas e pecaminosas. Esses reis que espreitam dentro de você não tenha nada a ver com imoralidade sexual, impureza, luxúria ou desejos malignos. Não seja ganancioso, porque a idolatria de uma pessoa gananciosa faz disso o rei da sua vida, adorando coisas do mundo e sendo consumido por outras. Agora lembre-se, estamos lidando com uma passagem sobre a vitória. Como obtemos a vitória? Escute, não posso tornar isso mais simples. Ouça com atenção. Diariamente devemos fazer morrer nossa carne e nossos desejos e lutar contra essas coisas com a palavra de Deus. É isso que fazemos. O mundo diz, Chris, é assim que você deve viver e é assim que você deve resolver esses problemas. E Deus responde, não. Há um caminho ao homem, parece correto, mas termina em destruição. É viver, invista seu tempo. Concentre-se aqui. É aqui que você deve colocar seu inimigo, seu foco em como lidar com seu inimigo. A Bíblia diz que Deus dá a vitória através disso, e é fazer isso diariamente. Você sabe por que precisa andar com Deus todos os dias? Ouça-me, todos ouçam, porque você luta todos os dias. Você pode estar de férias, sua esposa pode dizer algo e você pensa, me deixa em paz, vamos lá. Já aconteceu com vocês, não é? Até mesmo nas férias. Olha, para as mulheres podem estar de férias e o marido vai dizer algo, não é? Não é? Alguém já viveu no meu mundo? Alguém vive no mundo em que eu vivo?
Por exemplo, você pode estar sentado na privacidade da sua casa, sem incomodar ninguém, e de repente aparece um comercial que desperta cada gota de luxúria dentro de você. É isso que está acontecendo no mundo em que vivemos. E a única maneira de obter vitória sobre os pecados na sua vida é expondo-os, reconhecendo que isso é um pecado e fazendo-os morrer ao trazer à tona a verdade. E quero que você ouça, quero que fique comigo, porque ao viver para Deus sempre há um aspecto negativo. O problema na igreja é o que nós fizemos. Se focamos no negativo, não faça isso, não faça aquilo, é assim que criamos nossos filhos. Você não deveria fazer isso, isso está errado, mas nunca voltamos e dizemos, ei pessoal, se deixarmos isso, vamos pegar aquilo outro, e o que vamos pegar é muito melhor do que o que vamos deixar. Jesus passou muito tempo falando que qualquer sacrifício que você fizer por mim, deixe-me mostrar as bênçãos e recompensas. Ao viver com Deus, há um aspecto negativo, que é o que eu deixo, ao que eu digo não. Mas a Bíblia ensina que o negativo conduz ao positivo. O que eu recebo, o que eu tomo para mim. Eles travam uma batalha em Josué, sim, estão tomando uma terra que Deus vai lhes dar. No meio da batalha há, ouçam bem, vitória no meio da batalha. Há esperança no meio da batalha e recompensas. Isso está em Romanos 12, versículos 1 e 2 do Novo Testamento. Muitos já sabem disso. A Bíblia diz, portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que com a ajuda dele e apoiados em sua verdade, confiemos e hajamos de acordo com o que ele disse. Deus liberta. Portanto, irmãos, rogo-vos por Deus que apresentem seus corpos. A maneira como vivem é um sacrifício vivo e santo. Esse é o sacrifício que é aceitável para Deus, que é o seu serviço espiritual de adoração. Qual é a principal maneira de adorarmos a Deus? Nos reunirmos semanalmente para cantar e vivermos do nosso jeito? Isso está longe do ensinamento bíblico. É fácil vir no domingo, aplaudir e levantar as mãos pelo quão grande é Deus. Mas como o honramos em nossa atitude, ações, fé, palavras e em sua verdade e conhecimento? Depois diz, não percam isso de vista e não se conformem com este mundo. Deixe isso, não busque isso, não pense nisso, não foque nisso, não se detenha nisso. Mas há uma opção. Deixe o negativo pelo positivo e renove sua mente. Essa é a verdade de Deus. Aqui está a recompensa, que você possa comprovar a vontade de Deus. Que as pessoas vejam em sua vida o que Deus queria que vissem para o que você foi criado. É isso? Olhe para isso. E o que é isso? Bem, realmente agradável. E sem dúvida perfeito. Renuncie para poder receber. E o que você recebe é muito melhor do que aquilo que você deixa para trás. É literalmente isso que está sendo dito. Minha paráfrase. A Bíblia diz, diga não a si mesmo e sim a Deus. Isso significa torná-lo rei. Aqui vamos nós. Alguns precisam de boas notícias e eu vou lhes dar. Prontos? Olhe para isso. Josué capítulos 10 e 11. Se hoje vocês forem para casa e lerem, verão isso. Em Josué 10, versículo 28, a Bíblia diz que naquele dia, Josué tomou Maquedá. Em Josué 10, versículo 30, o Senhor deu 2 cidades a Israel. Versículo 30 do capítulo 10. Em 32, o Senhor libertou outra cidade. Em 35, o Senhor liberta outra cidade. Ele dirá, pastor, o que é isso? Vitória após vitória após vitória. Eles estão entregues ao plano do Senhor. Eles estão confiando que o Senhor cumprirá o que prometeu. Eles estão em uma batalha. Todos digam amém, mas eles estão alcançando a vitória. Quero deixar algo claro. Josué 10 é conhecido como o capítulo em que o sol parou. A lua parou. Quando você lê Josué 10, há livros escritos sobre isso. Tudo gira em torno da oração de fé. Isso é bom. Não quero que me interpretem mal. Devemos ser pessoas de fé, pessoas de oração. Não me interpretem mal, é conhecido como o capítulo do milagre, mas quero que notem algo. Todas as vitórias que acabei de mencionar, e há muitas mais quando você percorre o capítulo 10 e o 11, ouça com atenção, não perca isso. Deus não prolongou os dias, Deus não encurtou os dias. A Bíblia diz que Deus não fez isso antes nem depois. Há um milagre, mas uma quantidade enorme de vitórias. Você diz, pastor, qual é o ponto que o Senhor quer fazer? Qual é a mensagem? Aí vai. Obrigado. Deus pode tratar algo na sua vida de forma sobrenatural. Eu já vi Deus fazer isso e Ele pode agir de maneira sobrenatural. Quero que você me ouça com atenção enquanto digo isso. Na maioria dos casos, para obter vitória sobre qualquer inimigo e qualquer batalha na sua vida, preste atenção, será o que eu chamo de as 3D. Você vai dizer, pastor, o que são as 3D? Devoção diária e diligente. Devoção diária e diligente ao rei? Para a maioria, porque todos queremos a experiência da fada madrinha, por isso todos gostam tanto da Cinderela, não é verdade? E Deus pode agir de forma sobrenatural, mas eu te digo, escute-me com atenção. A prioridade mais alta de Deus para todos aqui que o conhecem é a devoção diária e diligente, que a cada dia lutemos em oração, que a cada dia peguemos este livro e busquemos a Deus, que tentemos crescer em sua graça e no conhecimento do que Ele nos ensina em sua palavra para tomarmos decisões melhores e mais informadas. Baseados em Deus, demos passos em suas promessas e avancemos para aquilo a que Ele nos chama. Mesmo quando você menos tem vontade de orar, é quando mais precisa disso.
Não tenho vontade de estudar a Bíblia, provavelmente é quando mais você precisa estudá-la. Sinto esse impulso de me aprofundar nisso. Isso está em Romanos 7. Paulo falou sobre a luta interna que todos nós temos. Devemos fazê-lo rei e segui-lo, confiando que Deus cumprirá suas promessas e nos dará a vitória. Mesmo que pareça derrota, mesmo que não entendamos ou não gostemos, confiamos nele. Quero que você veja isso. Escute bem. Compartilhe o Gênesis 15, versículos 13 a 16. É onde Deus disse a Abraão, em Gênesis 15, você ficará aqui por 4 gerações, depois eu agirei. Durante 400 anos eu o trarei para cá e você tomará esta terra. Deus diz isso antes que aconteça. Estudamos quando isso aconteceu. Há uma grande lição aqui e para todos nesta sala que estão lutando com alguma batalha em sua vida, olhem para isso. Aqui está a lição. Deus tem um tempo perfeito. Deus fala sobre isso em Gênesis 15 e está acontecendo aqui em Josué 10. Deus tem um timing perfeito. Nunca é cedo demais. Você não gostaria que fosse? Alguém sabe? Esse é o único hóspede que você quer que chegue cedo. Ele nunca chega cedo. Ele nunca chega tarde. Requer paciência. A Bíblia ensina isso. Requer fé. Mas sempre vale a pena esperar. É isso que você aprende aqui. Josué ora. Sol pare. Lucas pare. Porque ele quer a vitória. Eu quero a vitória. Estou pedindo a Deus para fazer isso. O tempo estava se esgotando e ele queria a vitória. Eu diria a todos nesta sala. Acho que todos nós precisamos viver dessa maneira. Você sabe que o sol está se pondo em sua vida. Você sabe que Josué 10 é uma imagem perfeita de onde você está. Você está ficando sem tempo. Você está lutando as batalhas da vida e está tentando conquistar a vitória em cada área da vida e está ficando sem tempo. Agora, o que isso provocou em Josué foi que Josué clamou dizendo, se eu vou conquistar a vitória, ela terá que vir do Senhor. Se eu vou conquistar a vitória, meu tempo está acabando e ficando mais curto. Eu não tenho o necessário para terminar isso no tempo que me resta, então vou precisar de Deus. Vou precisar que Deus faça algo aqui mesmo na minha vida. E espero que seja com isso que você saia daqui hoje. Lembre-se de que a Bíblia diz que a vida está cheia de batalhas. Jesus disse, neste mundo tereis tribulações. Ele nunca disse que as tiraria ou que você nunca as enfrentaria. A Bíblia diz que tanto aqueles que conhecem a Deus quanto os que não conhecem, o sol continua brilhando e a chuva continua caindo. O que nos diferencia é que eu tenho o Deus Todo-Poderoso e a sua sabedoria, sua direção, seu poder, sua visão e sua força disponíveis para mim. Josué não gritou com as pessoas ao seu redor. Ele clamou ao Senhor que está acima dele. Ele não gritou com as pessoas ao seu redor. Ele clamou ao Senhor que está acima dele. E disse, toda a minha esperança está em Jesus. Toda a minha esperança está no Senhor. Essa foi a sua oração. Senhor, só Tu poderias fazer isso. Só Tu poderias tornar isso possível. Deixe-me te fazer uma pergunta. Quais são as coisas ocultas no seu coração? Porque Deus só os colocou em 2 categorias. Todo mundo tem coisas escondidas em seus corações. Seu pastor escondeu coisas em seu coração? É o que a Bíblia diz. Elas são boas ou ruins? A Bíblia ensina que todas as coisas boas vêm de onde? O Pai que está nas alturas. O que está escondido em seu coração? Alguns pensam que a batalha que enfrentam é por Deus. Outros acreditam que é por causa de outras pessoas. Mas há um panorama maior. Você vê isso em Josué 10, Gênesis 15. Ele diz a Abraão, Abraão, você sofrerá 400 anos de escravidão, depois serão libertos. Ou seja, Deus está deixando tudo claro. Aqui está e agora Ele está cumprindo. E cara, te digo, o que eu gostaria que você levasse de Josué 10 é: homem, sol, pare, lua, pare. É glorioso pelo que você deveria levar consigo somente o Senhor. Meu tempo é limitado, é melhor eu entregá-lo ao Senhor. Você está aqui esta manhã e tem algo em seu coração que Deus colocou aí. Talvez para dar algo que Deus quer que você dê. Algo que Deus quer que você faça, algo que Deus deseja que você realize, certo? É melhor você fazer isso. Faça hoje porque o sol está se pondo em sua vida. O sol está se pondo em sua vida. É hora de começar a se perguntar, o que está escondido em meu coração? Porque o tempo está acabando. O melhor lugar para entregar os dias que te restam. Quando cheguei à fé em Cristo, já disse isso muitas vezes aqui. Eu disse isso, Deus, destruí e arruinei minha vida. Os dias que me restam são teus. E estou maravilhado. Estou maravilhado de como Deus pegou um garoto quebrado que sentia que havia arruinado e destruído sua vida. Voltaremos a encher este auditório no próximo culto. Vou poder repetir isso para vocês e isso me emociona, porque esse é o tipo de Deus que servimos. Escute, eu não preciso de um Deus que faça o sol parar, nem que faça a lua parar. Sabe do que eu preciso? Que Deus mude as coisas ocultas no meu coração e as torne dele, porque Deus cumpre aquilo que é dele. É isso que você vê, Gênesis 15, Josué 10. Deus cumpre o que é dele.
Então eu preciso que as coisas ocultas sejam mais dele do que minhas. Inclinem seus rostos. É aí que você está. Talvez você esteja aqui esta manhã e nunca tenha colocado sua confiança em Cristo. Lembre-se do que eu disse. Me escute. Desde o início, todos ouvindo. Não distraia ninguém. Desde o princípio, Deus disse: vou julgar o pecado. O pecado será julgado com a morte, como Deus disse desde o princípio. Aqui está a grande misericórdia e a grande graça. Aqui está a grande história que tenho o privilégio de compartilhar regularmente. Jesus veio e ele nunca pecou. E mesmo assim, ele tomou esse pagamento de morte por você e por mim, para que nunca precisássemos fazê-lo. Se você não confiou em Jesus, se nunca pediu a Ele: venha, seja rei minha vida, venha, tome controle. Amigo, você tem oportunidade esta manhã. A Bíblia diz: todo aquele invocar nome Senhor será salvo. Oração perfeita. Quando acreditei em Cristo, disse a Deus: estraguei minha vida, conhecia pecado, fui quem cometeu. Quaisquer dias que me restem são teus. Venha ser o rei, venha substituir o mal pelo bem. Eu vou te buscar. Amigo, se esse é o seu sentimento hoje, você diria isso a Deus? Deus perdoaria meus pecados? E começarias a conduzir minha vida na direção tu queres eu siga? Amigo, apenas um coração. Deus, eu quero perdão. Eu quero a ti, quero te buscar. Então você poderia dizer a Deus: Deus, perdoa meus pecados. Venha ser o rei da minha vida, assuma o controle. Leva-me a uma vida completamente nova. E então você poderia dizer: Deus, obrigado por me ouvir. Isso é fé, isso é confiança. Isso é fé e confiança. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, obrigado por me ouvir, obrigado pelo que fizeste. A partir de hoje, guia, dirige e orienta minha vida em nome de Jesus.